Voltamos a apresentar Prime Time. Agora na Showtime, Rodney Brocanelli. Rádio Amantes no ar. Bom dia, Rodney Brocanelli. Bom dia, João Alckmin, amigos ouvintes da Showtime. Rodney, bom dia, Rodney. Você não vai na conversa desse babaca desse pupunha não, viu? Não, é verdade. O Flávio Oscar falou, se não tiver cantinho de Abreu, nós vamos derrubar o Rodney. Você que estava comentando aqui desde o começo do programa. Falou. E tem outro Rodney. É o que eu estava falando pro Fufunha. Não culpem o mensageiro, que no caso sou eu. Culpem o Abreu que não está aprontando. Mas você não é mensageiro? Você não traz nada? Eu apenas reporto as informações. Se muito bem. Não faz nada, eu não posso reportar. Então nada. Apoiado. Tira a bunda da cadeira, vai na casa dele, vai na rádio e começa a vasculhar o lixo. E tem o Rodney, e tem outro. Eu não ia falar, não. Eu não ia falar, mas ele chamou você de locutor de torra-torra. Ele nem sabe o que é isso, animal. Ó, esse foi o Fufu, então. Pela primeira vez que claro que falando aqui no microfone do Rádio Amante no ar. Foi ele, sim. Hoje, Rodney, não se esqueça que é um momento histórico, viu? Por quê? Porque hoje é sexta-feira 13? Não, porque o Fufunha falou no Rádio Amante o Fufunha falou no ar, então é um momento histórico que estará eternizado aqui nos arquivos do Rádio Amante no ar. Bom, vamos lá. O que aconteceu com o Roberto Canásio? Então, vocês devem lembrar, na semana passada eu relatei aqui sobre as informações errôneas que foram divulgadas a respeito do Roberto Canásio, a situação do Roberto Canásio na Rádio Globo, e na semana passada ele se pronunciou, né? Eu acho bom, vamos rodar primeiro o áudio, aí depois eu explico. Peraí. Vamos lá, então. Então, Roberto Canásio falando aí na abertura do Revista Rádio Abre Globo. Lá, Fufunha. Os fatos mais importantes, o que bombou na web. Revista Rádio Globo com Roberto Canásio. O resumo da semana agora. O despertador do Brasil, cheio de saudade. Ai! Bastou uma folguinha pascal para que o mundo desabasse sobre a minha cabeça. Parte da imprensa me demite da Rádio Globo. Horas depois, esse colunista me readmite, como se poder ele tivesse de me demitir e após 2, 3 ou 4 horas me readmitir. Na realidade, isso nunca aconteceu. E se vier a acontecer, não será através de uma coluna de jornal, será através da direção da Globo. Então eu queria agradecer, primeiro, todas as manifestações, as pessoas, meu Deus do céu, que choveu. Isso serviu para medir, né, o quanto a gente é querido por vocês. Eu não duvido disso, porque a recíproca é absolutamente verdadeira. Mas não aconteceu nada, foi isso. A Rádio Globo mudava de endereço, nós não estamos mais na Rua do Rússio, nós estamos aqui no centro da cidade, do prédio do Infoglobo, onde estão as novas instalações da Rádio Globo. A Rádio Globo hoje tem uma parte aqui e outra parte no Projac. E a parte daqui se mudou exatamente no domingo passado. Haveria muito problema técnico, evidentemente, porque não era só uma mudança física, era uma mudança também de ondas, de transmissão, quer dizer, coisas que estavam além da mesa, além do operador, era uma coisa muito mais complicada. Para evitar, né, que fugíssemos do nosso padrão, o programa foi para São Paulo. Aliás, eu quero agradecer a Ellen Brown, que conduziu brilhantemente o programa de São Paulo. Aí a rádio me convidou, quer ir para São Paulo? Maravilha, eu vou para São Paulo ontem. Só que o domingo era domingo de Páscoa e eu não teria condições de voltar antes de 1h da tarde, horário em que eu tinha um almoço de família e de amigos na minha casa. Então, a razão por que eu lamento muito, mas eu não vou poder fazer o Revista Rádio Globo de São Paulo. E aí a Ellen fez. E aí gerou toda essa coisa, né? O que aconteceu? Apesar de que a Ellen, né, volta e meia dizia, Caete, Canásio, enfim, a coisa, né, resultou nisso tudo aí numa pequena, grande confusão, mas que foi desfeita. E eu quero dizer que assinar uma coluna de extrema responsabilidade que exige checar a notícia na fonte e não nos disse-me disse. O que eu descobri nessa história toda é que eu tenho milhões de amigos, mas tenho uma meia dúzia de inimigos, e inimigos vorazes, que estão, né, ali para dar uma mordida. Só que é ruim, só se eu der mole, não é o caso. Então é isso, então não rola nada disso. Rola que nós estamos começando mais uma Revista Rádio Globo, e eu queria dizer o seguinte,
antes de mais nada, vivemos uma semana de fortíssimas emoções. Fortíssimas emoções. A prisão do Lula, ela se desdobrou antes do seu... Bom, ele ficou bravo, hein? Ele ficou bravo. Mas ele ficou bravo. E o colunista a quem ele se refere é o Léo Dias, do jornal O Dia, que também é conhecido aí de grande parte do público pela sua participação no programa Fofocalizando aí do SBT, né? Só que ele não deu essa notícia no SBT, ele deu essa notícia no jornal O Dia, do qual ele é colunista. E a Ellen Brown, que ele citou aí, a Ellen Brown que trabalhou até bem pouco tempo na Rádio Jovem Pan e hoje está na Rádio Globo, fazendo alguns programas, participando de alguns programas, fazendo parte do jornalismo da Rádio Globo, e ela substituiu então o Roberto Canásio nesse dia, e aquela coisa, né, ele alegou questões técnicas, né, realmente de fato era verdade, a sede da Rádio Globo deixou a Rua do Russell para ir para um prédio lá na Cidade Nova, e claro, toda mudança acarreta em certos transtornos, né? Então parte da programação foi passada para São Paulo e dessa forma o Canásio perdeu a chance de conhecer aqui a capital paulista, né? Então ele tinha compromissos lá e ele conversou com a direção da Rádio Globo, se acertou de alguma forma, porque ele disse que tinha almoço de família, essas coisas, então dessa forma ele conversou com quem manda lá dentro e ganhou uma folga a mais aí para poder aproveitar a Páscoa com a sua família e depois muito surgiu toda essa confusão. Mas o Rodney, é meio chocante essa notícia aqui, hein? Equipe da Web, Rádio Poliesportiva é agredida com uma lixeira. Que brincadeira é essa? Você faz parte dessa rádio? Não, eu não faço parte dessa rádio. Que barbaridade, que coisa! Eu vou deixar claro o seguinte, essa notícia me preocupou no começo da semana, porque eu vou explicar daqui a pouquinho, mas só para vocês terem uma ideia, uma equipe de web rádio foi atingida por uma lixeira logo após a final da partida Palmeiras e Corinthians no último domingo, a decisão do Campeonato Paulista. Essa notícia me preocupa e até certo ponto me afeta, porque lá no Allianz Parque, as posições de imprensa, elas são fixas. E a gente lá pela Prêmio Esportes /Rádio Trianon, nós ficamos ao lado da Web Rádio Poliesportiva. Mas eu vou fazer o relato aqui. Não foram poucos os incidentes envolvendo a imprensa durante a cobertura da grande final do Campeonato Paulista 2018. Dentro do gramado do Allianz Parque, alguns repórteres de rádio foram atingidos com objetos atirados por parte da torcida palmeirense. Até um tênis foi jogado nos profissionais. Depois me falaram que era um chinelo, mas de qualquer forma foi um calçado aí que foi jogado. Xingamentos também foram direcionados às repórteres Mariana Pereira, da Rádio Trianon Prêmio Esportes, e Jade Jimenez, da Rádio Coringão Digital Esportes. Ana Thaís Matos, da Rádio Globo, foi maltratada por um segurança quando ela estava ajudando a um colega com problemas. Nesse caso, assim, o colega dela, o Gustavo Zupac, da Rádio Globo, foi acusado, só que sem provas, de ter mostrado o dedo do meio à torcida durante a confusão. Só que ele alega que isso não aconteceu. O segurança do Palmeiras chamou ele de canto, tentou fazer alguma espécie de pressão e ela foi lá ajudar e ela foi maltratada por esse segurança. Outro incidente ocorreu na tribuna de imprensa Osmar Santos, local que abriga a imprensa escrita, jornais e portais e web rádios. Um torcedor atirou uma lata de lixo na equipe da Web Rádio Poliesportiva, que no momento fazia o encerramento da transmissão. A agressão foi registrada no vídeo transmitido pela emissora via Facebook. Esse vídeo eu coloquei no Rádio Amantes, está lá para quem quiser ver, tá? Como o impacto dele é mais visual, não tem sentido porque eu rodar apenas o áudio aqui dele no Rádio Amantes no ar. Ninguém ficou ferido com gravidade, e aí eu até faço uma outra pergunta. Se o cara tivesse alguma outra coisa mais pesada ali próximo dele, ele poderia ter atirado e as consequências seriam muito, muito mais graves. Vale destacar que o Palmeiras, que é responsável pelo estádio nos dias de jogos, ele coloca seguranças no vão que separa a tribuna das arquibancadas. Só que nesse caso acontece o seguinte: depois que a partida termina, muitos desses seguranças acabam indo embora, ou eles vão para outros lugares aí do estádio, ou realmente termina o serviço deles e o pessoal já vai direto para casa, porque até com o término da partida.
do Ramone Ártico, que é o narrador da Poliesportiva, disse em entrevista ao Danilo Almeida, da Rádio Trianon, que não foi um ataque somente à sua emissora, mas à imprensa em geral. E aí ele diz aqui, o ódio era contra a imprensa. O profissional diz que voltará, como aliás ele voltou na quarta-feira para a transmissão de Palmeiras e Boca Juniors na Libertadores, mas ele espera uma administração do estádio nos dias de jogos, né? E de fato essa resposta aconteceu. O Palmeiras colocou mais seguranças, colocou 6 seguranças de cada lado ali no vão. Para vocês terem uma ideia, tem também a foto lá no Rádio Amantes, a tribuna de imprensa, ela fica incrustada bem no meio da arquibancada. Então tem do seu lado, para quem está de frente pro gramado, do lado direito tem uma parte das arquibancadas e do lado esquerdo também tem a outra. Então essa tribuna de imprensa ela fica bem no meio lá de onde fica a torcida. Claro, é um lugar aberto e que é sujeito a esse tipo de situação. As pessoas podem jogar qualquer coisa lá, podem jogar copos, podem jogar moedas, podem jogar calçados, mas dessa vez um torcedor, que infelizmente é um mau perdedor, embora, claro, exista toda aquele disse-me-disse em relação ao fato de ter ocorrido uma interferência externa na anulação do pênalti que foi dado para o Palmeiras, mas nada justifica esses atos de violência. Mas isso não é problema da imprensa? Não é problema da imprensa, não é uma questão da imprensa. A imprensa não tem culpa disso. Agora, assim, João, tem um problema também. Existe um problema aí, não sei se vocês acompanham, acho que aí não deve passar, né, o programa do Neto, né, que é o dono da bola, né? Em outros programas passa, né? Existe uma incitação ao ódio ali, sim. E aí o que acontece? O problema é o seguinte, não é todo mundo, e até estava conversando isso com um colega essa semana, não é todo mundo que faz essa diferenciação. O Neto aquilo lá que o Neto faz não é jornalismo, aquilo lá é qualquer outro tipo de coisa menos jornalismo. Você pode chamar de entretenimento, pode chamar o que for, mas não é jornalismo. Só que na cabeça do ouvinte, do público em geral, eles não vão fazer essa diferenciação. Para eles tudo é jornalismo. Eu vou dar um outro exemplo, João. Estádio 97, que é um programa que vai aos finais de tarde na Rádio 97, um programa de debates esportivos, começa às 5:30 da tarde, vai até às 9 da noite. Não é um programa jornalístico, é aquele programa em que tem lá um representante de cada torcida, ou tem o corintiano, o palmeirense, não sei quem, e aí eles ficam debatendo, só que o tipo de debate dele não é um debate com, vamos dizer, uma pegada jornalística, aquela coisa mais de conversa de torcedor. E aquilo lá, o ouvinte também não vai fazer, na cabeça dele eles não vão fazer essa diferenciação de que aquilo lá não é jornalismo, aquilo lá é o entretenimento. E aí sobra para os profissionais de imprensa, para quem vai no estádio, para quem está no gramado do Allianz, para quem procura fazer bom jornalismo, independente da linha editorial de cada programa, da linha editorial de cada empresa. Então, esse é o grande problema. Eu até achei legal uma nota oficial que a Rádio Poliesportiva divulgou. Eu até vou procurar rapidamente aqui para poder dar uma lida, porque eu acho que isso é um ponto que eu acho que é interessante. Diz aqui, abre aspas, aproveitamos para pedir uma coisa muito importante para os nossos colegas jornalísticos, que sejam mais ponderados nos programas de debates esportivos, levem o jornalismo com muita seriedade e a responsabilidade que tanto aprendemos nas aulas de comunicação social, e que não devemos extrapolar em polêmicas ao vivo em detrimento aos números de audiência. É um artigo muito bom que eu recomendo, está lá no site da radiopoliesportiva.com.br, ele se chama Todos Precisam Fazer a Sua Parte. Então, eles relatam as agressões das quais eles foram vítimas, mas eles pedem uma reflexão de todos os, entre aspas, artistas desse espetáculo, imprensa, jogadores, árbitros de futebol, dirigentes. É um artigo muito legal que eu recomendo a leitura aqui, mas eu acho que esse trecho ele diz mais respeito aqui ao que a gente está falando. Que de repente todo mundo tem que fazer a sua parte, inclusive a imprensa, e tentar evitar esse tipo de situação. Sim. É claro que a audiência lá para o Neto, quando ele faz aquelas bobagens, aquelas presepadas, aumenta, mas só que isso tem um custo. E a direção da Band, ele talvez não percebam que isso tem um custo, e hoje todos nós, quem vai para o estádio, está pagando por isso. Infelizmente as pessoas eu repito, as pessoas não sabem fazer essa diferenciação do que é jornalismo e do que é entretenimento. Não sabe. E só para terminar esse assunto, João, eu quero só dizer o seguinte. Como eu falei, é um assunto que me preocupa, porque eu também me senti atingido por aquela lixeira, mesmo não estando lá no estádio, pelos motivos pelos quais eu já disse aqui, que já foram relatados.
quero agradecer a Jovem Pan, Rádio Jovem Pan, por ter dado espaço para o tema, eu quero agradecer ao Comunique-se, eu quero agradecer ao Portal dos Jornalistas, eu quero agradecer ao Portal Imprensa, embora eu acho que, só uma parte, o título do Comunique-se eu acho que não foi o mais adequado, né, porque o título lembra que o Palmeiras conseguiu imagens para provar que houve interferência externa, para tentar provar que houve interferência externa lá na questão da arbitragem, mas que o Palmeiras estaria, entre aspas, negligenciando as imagens das câmeras de segurança que poderiam indicar qual foi o torcedor que atirou essa lixeira. Esse torcedor até agora não foi identificado, não se sabe quem é, tem as imagens dele no vídeo da Rádio Poliesportiva, mas ele não foi identificado e muito menos punido, e muito menos detido e não foi aberto inquérito. Mas, de qualquer forma, eu quero agradecer esses veículos que citaram o tema. O R7 também falou sobre o assunto, o UOL meio que discretamente falou. Agora, eu fico preocupado que temos colegas aí, eu tenho colegas que fazem blogs de rádio, colegas que fazem site de rádio, que frequentam estádio de vez em quando eles estão lá, pelo menos eu conheço um camarada que faz isso, só que até agora não citou nada no seu digníssimo espaço. A passo que se fosse coisa do gestor gênio, ou se fosse coisa da dama de ferro do rádio brasileiro, se fosse um desses dois que tivesse atirado a lixeira, com certeza o camarada estaria arrumaria tempo para escrever um texto aí bem contundente a esse respeito. Mas agora, eu acho lamentável essa omissão. Assim como também o pessoal, e aqui eu não tenho preocupação em dizer, eu também lamento que o pessoal do Tudo Rádio não tenha dado espaço para esse tipo de caso. Eu sei que o site Tudo Rádio, o perfil deles é outro, mas é uma agressão a radialistas. E eu acho assim, um site sobre rádio tem que dar espaço para esse tipo de situação. Sim, qual é o perfil deles? Oi? Qual o perfil deles? O perfil deles é falar de promoções, falar de outras situações. Então, por exemplo, agora eles estão fazendo a cobertura do NAB Show 2018, lá em Las Vegas. Tem até uma cobertura bem feita, eu acho até legal isso aqui. Só shows então, né? Falando de... eles falam... Essa é uma feira sobre automação de rádio, né? Sim, agora sim. Eu fico pensando aqui, né? Eu fico pensando no seguinte, se de repente... E eles estão lá, né? O pessoal do Tudo Rádio está lá. Eu fico pensando no seguinte, se eles tivessem tido algum tipo de problema na alfândega, se eles tivessem tido algum tipo de problema na imigração, ou se eles talvez tivessem tido algum problema lá em Las Vegas, com certeza eles estariam aí reclamando no site deles. Claro. Então, é aquela coisa, né? Tudo bem, eu entendo que o pessoal do Tudo Rádio não vai para estádio de futebol, né? Eles vão para eventos mais top, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que eles poderiam ter falado alguma coisa a esse respeito aí também das agressões aos jornalistas. Infelizmente, é uma situação que vem se repetindo. Mas e eu acho que quem trabalha, quem faz site sobre mídia, faz site sobre rádio, precisa se posicionar, João. Bom, mas o brasileiro é imbecil. Flávio sabe, o Rogério sabe, já deve ter visto, nos Estados Unidos, todos os estádios que tem transmissão. Sim. Só que as cabines ficam lá no alto, bem no alto. Lá no alto, sem acesso, encostada na parede e com uma laje em cima, lá no alto. Ninguém chega perto, ninguém é idiota de fazer cabine de transmissão no meio da torcida. Isso é coisa de imbecil, de cretino. E outra também. Mas eu vou dar um outro exemplo, João, que assim, em Copas do Mundo costuma ser dessa forma. O pessoal, eles montam as tribunas de imprensa bem no meio das arquibancadas, mas nunca teve nenhum tipo de problema. Mas aí, Rodney, aí você precisa ver que vai de todo mundo e não tem lugar para todo mundo. Agora, nos Estados Unidos, quando tem alguma coisa lá, as cabines são todas lá em cima, não tem cabine no meio do povo. É diferente. E não dá para comparar a educação e a dureza da legislação americana com a legislação brasileira. Isso é fato, né? Sabe? Lá o cara não vai jogar isso porque ele vai preso na hora. E outro, já que o site chama-se... Se acontece alguma coisa no estádio, é claro que o dono do estádio vai ser o principal interessado em procurar identificar e ajudar as autoridades nessa situação. Me admira muito também o site chamado Tudo Rádio, que não fala sobre esse assunto rádio. Pois é. Ué, é muito estranho isso. Eu particularmente acho isso lamentável. Eu também acho lamentável.
eu até peço desculpas por ser tão radical, por citar esses companheiros, mas eu acho que é um caso grave, é um caso que eu me senti afetado diretamente. Se de repente isso não faz parte do universo dessas pessoas em quem eu falei, eu sinto muito, mas é agressão a radialistas. Se fosse, por exemplo, se fosse o caso de um radialista, como ele, às vezes eles dão muitas notas sobre radialistas que são assassinados, que infelizmente isso é uma constante aqui no país, eles publicam. Agora, poxa, por que não nesse caso, né? Porque faltou sensibilidade. E, eu vou dizer uma coisa, não foi por falta de aviso, tá? Eles foram avisados. Agora, a Transamérica tá indo brava, hein, meu amigo? Toda semana aqui a gente está falando sobre tá avançando feio a Transamérica. Transamérica, então eu vou dizer aqui que a Transamérica deu sequência a uma série de inaugurações de novas franqueadas. Foi a vez agora de Siriaco, município situado ao norte do Rio Grande do Sul, operar na frequência de 88,9, com o formato hit. Siriaco, né? A programação destaca os grandes sucessos da música nacional, além de exibir os programas Rodeio, Clube da Insônia, Sofazão, Tititi, entre outros. A ação é resultado da associação entre a Rede Transamérica e a Rede Colinas, importante grupo de comunicação do Estado. A parceria entre ambas já conta com emissoras localizadas na cidade de São Domingos, Alto Vale Putinga, Lagoa dos Três Cantos, Erechim, Guaruma e Panambi. E, por sua vez, o Estado do Espírito Santo também ganhou mais 3 franqueadas da Rede Transamérica. Depois da Grande Vitória e Cachoeiro do Itapemirim, as novas emissoras chegaram aos municípios de São Mateus, Santa Teresa e Linhares. Essa ação é resultado da associação da Rede Transamérica e a Rede Sim, importante grupo de comunicação local. Linhares, cuja frequência é 103,3, e Santa Teresa, cuja frequência é 105,3, se apresentam no formato Transamérica Hits, assim como lá a Siriaco, né? Com programação voltada aos grandes sucessos da música nacional. Já a franqueada de São Mateus, 90,7, atuará no segmento pop, com programação voltada ao gênero pop nacional e internacional. Além da programação musical, as franqueadas contarão com notícias e links ao vivo dos principais locais do Espírito Santo, e a grade apresenta ainda os programas de sucesso exibidos em todo o Brasil. Então o Adriano Luiz deve entrar lá, as transmissões esportivas dele. Está crescendo e crescendo muito a Transamérica. Sim, ela pega, Siriaco tem 5 mil pessoas, mas precisa ver a região que ela abrange, né? Sim, pois às vezes a gente tem uma coisa que eu sempre procuro fazer aqui, é a diferenciação, né? A gente não pode analisar tudo de acordo com o universo aqui da Grande São Paulo. Mas, por exemplo, uma rádio lá no interior, no Rio Grande do Espírito Santo, tem um alcance muito maior do que uma FM aqui, né, na Grande São Paulo. Ah, sim, claro. Sim. Bom, claro. E a Bandeirantes Porto Alegre, que está fazendo malabarismo, ela está fazendo malabares aonde, hein? Nas esquinas. Está fazendo malabares para levar a Voz do Brasil e o futebol nas suas frequências, né? Então, é aquilo que a gente já falava aqui, né? A gente vem sempre falando aqui sobre Voz do Brasil, mas isso aqui me chama bastante atenção. Uma grade divulgada via redes sociais no começo da tarde desta quarta-feira demonstrou que as emissoras de rádio dedicadas à cobertura do futebol terão de fazer malabarismos para encaixar as transmissões regulares de futebol em meio à flexibilização da Voz do Brasil. Por exemplo, naquela quarta-feira, a Rádio Bandeirantes de Porto Alegre iria transmitir Internacional e Vitória, a partida válida pela Copa do Brasil, que foi vencida pelo Internacional, e o pontapé inicial dela estava marcado para as 19h30. Então a Rádio Bandeirantes fatiou a sua cobertura para que ela fosse encaixada em meio ao programa obrigatório. Então, vamos saber aqui. Das 19 até as 20 horas, o FM da Bandeirantes, que opera lá em Porto Alegre, nos 94,9, veiculou a Voz do Brasil. E aí, depois das 20 horas, o jogo seguiu normal até o seu final e o pós-jogo. No AM, em 640 kHz, o jogo foi transmitido das 19 às 20. Aí, às 20 horas, houve a interrupção para a transmissão da Voz do Brasil. A cobertura foi retomada às 21 horas, e aí, em diante, ela foi até o final, até o pontapé final, o apito final e todo o pós-jogo. Então, isso aí eu acho que dá a dimensão do que vai acontecer aí em várias emissoras de rádio, quando tiverem coberturas de partidos de futebol, especialmente aquelas que começam às 19h30, João.
E como é que elas vão se adequar à flexibilização, hein? Bom, vamos lá. Aqui alguns exemplos, né, que foram coletados do rádio. Então, algumas emissoras vão seguir com as suas programações a partir das 19 horas e vão veicular a Voz do Brasil a partir das 21 horas. Então, por exemplo, a Nova Brasil, 89,7, vai ter programação normal até as 21 horas e aí às 9 entra a Voz do Brasil. A Rádio Disney, que opera em 91,3, também vai seguir com a sua programação a partir das 19 horas. E nesse horário ela tem vai colocar no ar, já colocou, aliás, um programa chamado Expresso Rádio Disney. A atração tem meia hora de música sem intervalo e conta com informações, resumo de notícias, entretenimento, participação de ouvintes. A Band FM também vai ter o programa estatal às 21 horas, mas não foi definida a grade. Pode ser que a programação musical seja esticada, pode ser que eles não coloquem nada no horário, que seja só uma programação musical aí esticada. Mix FM também vai colocar a Voz do Brasil às 21 horas, antecipando o início do programa Mix Tudo, que agora começa às 19 horas e seguirá até às 21 horas. E a Jovem Pan também. Eu falei de rádios musicais, né? Então vamos dar um exemplo de uma rádio jornalística. Na rede Jovem Pan News, o 3 em 1 terá início às 17h30 e vai seguir até às 18h30. Na sequência começa os Pingos nos Is, programa preferido do Flávio Ascar, que começa então às 18h30. Opa, é comigo? Hã? É isso aí. Vai até às 20 horas. Depois das 20 às 20h50, entra o Notícias News. E às 20h50 entra a Voz do Brasil, que vai até às 10 para as 10. Então a grade será de segunda, terça, quinta e sexta-feira. Na quarta-feira a Voz do Brasil começa às 19h30 e às 20h30 o futebol. Na grade da Jovem Pan AM terá o 3 em 1 às 17h30 e em seguida até às 18 horas. E seguirá até às 18 horas. Depois começam os Pingos nos Is, que vai até às 20 horas. Das 8 da noite às 8h50 a reprise do 3 em 1, seguido da Voz do Brasil até às 9h50. E essa grade também será de segunda, terça, quinta e sexta-feira. Quinta é aquela coisa, né? Às vezes tem um futebolzinho aí de quinta também, então pode ser que também o horário dos programas na quinta-feira também seja alterado. E é isso. Então, as emissoras estão se adequando aí à flexibilização da Voz do Brasil. Tá virando uma baderna que não tem tamanho, hein? Uma bagunça só. Como eu falei lá no começo, malabarismo, né? Então, todo mundo aí você vai ver o Tutinha lá no meio da rua com malabares lá, com o Voz do Brasil, o pessoal todas as emissoras aí quebrando a cabeça. Uma cobrança que me fizeram, tem uns amigos meus aí de grupos de WhatsApp que me fizeram uma cobrança, a Super Rádio Tupi, me fizeram uma pergunta, aliás, e a Super Rádio Tupi vai fazer algo do tipo? Pode fazer, pode seguir o exemplo da Bandeirante de Porto Alegre, que fez lá que fatiou a sua programação tanto no AM como no FM para encaixar a Voz do Brasil e o programa oficial. Vai dizer que no Rio de Janeiro a Super Rádio Tupi também opera em AM e em FM. Meus amigos. Aliás, João, Oi. Ainda no campo musical, dá uma notícia que deverá agradar ao Flávio Ascar, que é grande fã desse artista que eu vou citar, mas Nick Cave irá tocar no Brasil no dia 14 de outubro. Então, o Flávio já vai guardar dinheiro, porque ele vai tocar aqui no Espaço das Américas. Pode deixar. The Game of Love, né? Essa música The Game of Love. Não, é Nick Cave. Não, essa aqui. O que tem rádios comunitárias versus ECAD? Pois tá. Então é uma discussão aí que a gente vai ter que nós vamos ter que acompanhar, porque o ECAD, Escritório de Arrecadação. Central de Arrecadação e Direitos Autorais. Tá de olho aí nas rádios comunitárias. Está querendo que elas paguem direitos autorais, né? Só que assim, temos um problema sério. Você sabe, a gente já falou aqui sobre esse assunto, a rádio comunitária não tem direito a anúncios. Claro que não. Tem direito apenas a apoio cultural. Sim. Eu vou repetir o mesmo exemplo que eu já dei aqui há algumas semanas. Então, por exemplo, a padaria do Fufunha. Se eu estivesse numa rádio comunitária, eu teria que falar que este programa tem o apoio cultural da padaria do Fufunha. Eu nunca poderia falar que a padaria do Fufunha faz um pão gostoso, não deixa queimar a rosca e etc. Vocês gostam.
O Fofunha, a padaria dele queima a rosca. Não queima a rosca. A do Fofunha queima. Onde o croquete é mais... Bom, deixa pra lá. Mais saboroso. Deixa pra lá. Vai. Continua, Rodney. E aí nessa semana nós tivemos aí uma audiência pública lá no Congresso Nacional, né? E foi concluído que o funcionamento das rádios comunitárias depende da isenção do pagamento de taxas ao Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. Claro. Então, foi uma audiência pública conjunta das comissões de Desenvolvimento Regional e Turismo e de Educação, Cultura e Esporte, que aconteceu na última quarta-feira. Gozado que aqui não tem nada a ver com comunicação, mas de qualquer forma, vale a discussão, vale o debate, né? Então, essa audiência foi solicitada pela senadora Fátima Bezerra, e ela teve como propósito discutir o projeto de lei 410/2017, que alteraria a lei 9.610 de 98 e dispensa da arrecadação de direitos autorais a veiculação das músicas pelas prestadoras do serviço de radiodifusão comunitária. Nada mais justo. Do senador Hélio José. Eu acho correto. Nada mais justo. Acho correto. Então, agora, o Rodney... Oi. Rio de Janeiro, como é que tá? As evangélicas estão dominando lá? Continua eu tenho aqui a tabela, Gonzaga. Vamos lá. Aqui, mandaram um tremendo aqui, todos os detalhes aqui da audiência no Rio de Janeiro. Então vamos lá. Então, janeiro a março de 2018, na liderança nós temos aí a Melodia, a Rádio Melodia, que tem 326,15 mil ouvintes por minuto. Na segunda colocação nós temos a Super Rádio Tupi, com 296.819 ouvintes por minuto. Bastante. Na terceira colocação nós temos a FM O Dia, que tem 292 mil ouvintes por minuto. Na quarta colocação, para a alegria do pessoal e do estúdio, a JB FM, 242.339 ouvintes por minuto. Na quarta colocação, na quinta colocação, a 93 FM, com 163.637 ouvintes por minuto. Que rádio é essa, Rodney? Eu não vou lembrar agora que rádio que é. Depois eu pesquiso aí para vocês. Se o Marcelo de São estiver na escuta, ele pode nos ajudar. Tá. Na quarta coluna... Perdão, é que eu estou aqui com a imagem, tá? Então às vezes vai ficar meio difícil. Na sexta colocação, nós temos a Rádio Mix. Mix está indo bem lá no Rio de Janeiro, com 82.768, melhor dizendo, ouvintes por minuto. Aqui na sétima colocação nós temos a Rádio Globo, a atual Rádio Globo, a nova fase da Rádio Globo, com 67.354 ouvintes por minuto. Na oitava colocação temos a Rádio Mania, com 48.255 ouvintes por minuto. Na nona colocação nós temos a Band News FM, a Band News como sempre aqui, apresentando excelentes resultados no Rio de Janeiro, e tendo aqui 47.165 ouvintes por minuto. Na décima colocação nós temos aqui a Fanática FM, a Fanática que a gente anunciou aqui que ia sair do ar, com 45.952 ouvintes por minuto. Na 11ª colocação, Sul América Paradiso, com 38.849 ouvintes por minuto. Na 12ª colocação, a CBN FM, com 32.320 ouvintes por minuto. Vamos comparar aqui com a Band News. Band News FM tem 47.165 ouvintes por minuto e a CBN tem 32.320 ouvintes. Grande a distância, hein? Grande a distância, né? E é aquela coisa, né? Uma rádio que, vamos dizer, claro, a Band News no Rio de Janeiro tem horários regionais, tem um horário regional muito forte, até com o Boechat, mas ela é uma rádio eminentemente paulista, então a cabeça de rede é aqui em São Paulo, então ela faz muito sucesso lá no Rio de Janeiro. E é claro que ela tem os períodos, os breaks locais, mas é uma rádio que tem uma cabeça de rede muito forte aqui em São Paulo. Depois da CBN, nós temos aqui na 13ª colocação a Catedral FM, com 32.192 ouvintes por minuto. Na 14ª colocação, a Antena 1, mas não é a Antena 1 do Negrão, é a Antena 1 Light. É outra. LTE, né? Não é Light de Light como era a antiga companhia de luz, tá? Já tô triste. A 14ª colocação, então, está a Antena 1 com 28.954 ouvintes por minuto. Na 15ª colocação, a Transamérica FM. Transamérica FM, então, está na 15ª colocação com 20.972 ouvintes por minuto. A Transamérica já foi uma potência aqui no rádio, e hoje já está aí
patinando nas posições intermediárias. Que pena. Na 16ª colocação, a Rede Aleluia, do Sr. Edino Macedo, com 20.738 ouvintes por minuto. Na 17ª colocação, a Alfa FM. Alfa? Alfa tá no Rio de Janeiro, né? Uma parceria do Grupo Camargo, Grupo Bandeirantes. E começou agora, né? E a Fluminense FM. Ela começou agora, né? Começou agora. Vai chegar lá em cima. 20.551 ouvintes por minuto na 17ª colocação. Na 18ª colocação nós temos a Gospel FM com 16.535 ouvintes por minuto. Na 20ª colocação, Feliz FM com 11.820 ouvintes por minuto. Feliz. Na 21ª colocação nós temos a Rio FM com 8.803 ouvintes por minuto. Na 22ª colocação a Top Rio Furacão 2000, rádio de funk, né, com 6.554 ouvintes por minuto. Na 23ª colocação, é até interessante isso aqui, a Kiss FM com 4.637 ouvintes por minuto. O Abreu faz uma gambiarra para entrar no Rio de Janeiro. O cantinho do Abreu, vai lá. Pronto, agora estamos aí com o cantinho do Abreu. Demorou, hein? Felicidade geral do estúdio. Demorou, hein? Vai, fala do Abreu aí, se ele não te paga nem eu. Então, ele está aqui, a Kiss FM está na 23ª colocação com 4.637 ouvintes por minuto. Na 24ª colocação nós temos a Rádio MEC com 3.850 ouvintes por minuto. Na 25ª, nós temos a Roquete Pinto, com 3.524. Depois da zoeira do Pânico, é difícil a gente falar Roquete Pinto e não querer começar a dar risada. Né? Mas vamos lá. É uma pena isso aí, mas tudo bem. O Roquete Pinto fez grandes coisas aí para a Radiodifusão Nacional. Fez. Na 26ª colocação, nós temos a Maranata FM, com 2.982 ouvintes por minuto. Quem? Maranata, é a Rádio Evangélica. Gospel também. Na 27ª colocação, a Sara Brasil, 2.388 ouvintes por minuto. Na 28ª colocação, a Ultra FM de Maricá, com 1.855 ouvintes por minuto. Ninguém, né? Na 28ª colocação, Tribuna FM, com 1.304 ouvintes por minuto. Mas um dado interessante aqui, vamos lá. Outras FM/web, né, são rádios comunitárias, rádios piratas, né, então todas elas aí têm 59 mil somadas, né, 59.660 ouvintes por minuto. E tem aqueles caras que não lembram, né, então, por exemplo, o número de pessoas que não lembram a emissora que ouviu é de 17.589 ouvintes por minuto. Então esse aí é o panorama geral aí do Rio de Janeiro. Agora, Rodney, não dá para acreditar nessa sua história aqui do transmissor. Desculpe, Rodney. Não? Não dá, desculpa. Antes de você começar, Rodney, a gente comentou sobre a Rádio 93, né? Então, eu achei aqui uma rádio gospel de então 24 horas. Gospel. Então, beleza. Achei aqui. Não sei a quem eles pertencem. Aliás, acho que é a melhor das rádios gospel do Rio de Janeiro. O Dial Carioca está infestado aí, né? Mas olha, essa aqui realmente não dá para acreditar. Vai lá. A rádio Menina de Blumenau realmente teve o seu transmissor roubado. Segundo tudo rádio, de acordo com imagens divulgadas pela emissora, 2 homens encapuzados invadiram o imóvel onde estava o transmissor e outros equipamentos de transmissão da rádio. Um deles puxou o transmissor com força, que danificou também o conector do equipamento. Devido à ação, o móvel que abrigava o transmissor caiu, derrubando outros equipamentos. Deve ter ficado uma bagunça lá. A rádio ficou cerca de 5 horas fora do ar durante o sábado, até que outro transmissor fosse instalado. Ainda bem que eles tinham, né? Porque tem muita rádio aí que infelizmente não tem um transmissor reserva. A Polícia Civil está usando as imagens da emissora, as imagens do circuito de segurança, para identificar os suspeitos. Nota da ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, repudia o ataque à rádio Menina FM na tarde do sábado, dia 7, em Blumenau, Santa Catarina, quando 2 pessoas mascaradas, vai ser difícil a identificação, mas 2 pessoas mascaradas invadiram a casa de transmissão da emissora, danificaram e roubaram os equipamentos que colocam a rádio no ar. A Rádio Menina ficou aproximadamente
5 horas sem transmissão, impedindo os milhares de moradores da região de terem acesso às informações de serviços de interesse público. A ABERT considera inaceitável qualquer tipo de ataque que atente contra a liberdade de imprensa e o pleno funcionamento da radiodifusão. A associação espera rigorosa apuração de fatos e punição dos responsáveis. Tá aí e Blumenau não é uma cidadezinha qualquer, né? Não, Blumenau é uma cidade muito importante. E outra, e a gente acha que já viu de tudo na vida, né? Agora, Rodney, é muito alvissareira essa outra notícia aqui sobre o vereador, hein? Lembra, eu falei sobre esse caso aqui, até esqueci de a gente pôr uma trilha tipo Gil Gomes, né? E agora essa parte final do Rádio Amantes no Ar é bem policial, né? Mas a Polícia Civil do Estado de Goiás entregou à Justiça Brasileira no dia 4 de abril um inquérito finalizado sobre o assassinato do radialista Jefferson Pureza, que foi morto na cidade de Edealina no dia 17 de janeiro deste ano. A investigação policial concluiu que o vereador José Eduardo Alves da Silva, do Partido da República, foi o mandante do crime e deve ser acusado por homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e mediante pagamento, segundo reportou o G1. Além de Alves da Silva, também foram identificados outros 2 homens e 3 adolescentes. 2 dos adolescentes teriam cometido o crime, invadindo a casa de Pureza e disparando os 3 tiros que o mataram, concluiu a investigação. Então é uma coisa, né? O adolescente vai lá, os adultos ficam aí ficam ajudando aí na questão da evasão, né? Segundo o delegado Quiops Lourdes Barreto Silva, ele, segundo declarações ao G1, o político era desafeto do radialista por conta de críticas feitas em seu programa de rádio. Pessoal, tem aí um complicador. No entanto, o estupim para o assassinato foi a descoberta de que Pureza estava se relacionando com a ex-esposa do vereador, afirmou o Barreto Silva. Ele planejou matar o radialista no início do ano passado, mas isso não se concretizou na época, disse o delegado. E a partir do momento em que descobriu o relacionamento, o vereador foi até os 2 maiores e um menor, que o levaram até os outros 2 adolescentes que foram pagos para executar o homicídio. Afirmou, acrescentando que o vereador também planejou o assassinato da ex-esposa e isso não foi concretizado. Os 2 adolescentes teriam recebido R$5.000 e a arma do crime para assassinar o radialista, reportou o G1. Eles e outro adolescente que teria intermediado a negociação do crime, segundo a polícia, devem responder por ato infracional análogo ao homicídio, né? Aquela coisa, né? 3 anos, 3 anos e tchau, volta pra rua. E por sua vez, o lavrador Marcelo Rodrigues dos Santos e o comerciante Leandro Sintra da Silva, que segundo a polícia intermediaram a negociação entre vereadores adolescentes, devem responder por homicídio e por corrupção de menores. O vereador e outros suspeitos foram detidos em 9 de fevereiro por suposto envolvimento no assassinato. Eles seguem presos, negam a autoria do crime, mas as investigações concluíram que as motivações do crime. Então tá aí, pelo menos vamos ver agora o que vai acontecer daqui por diante, né, João? Rodney, acompanhar. Diga. O nosso amigo Caju Coelho lá do Recife manda para você que violaram a menina, a rádio. Violaram a menina, o que é uma pena, né? É um canalha esse Caju Coelho. Mandar um abraço, Caju Coelho é sempre nos colaborando com a gente. Quero mandar um abraço pro Ricardo Gomes, que mandou uma mensagem aqui, realmente falando que a 93 do Rio é de perfil gospel, e ele está nos ouvindo agora e eu não tinha aqui ouvido ideia do perfil da 93 FM. Obrigado ao Ricardo Gomes, o Marcelo de Sena, que está ansioso com o início dos campeonatos, do Campeonato Brasileiro de Futebol, né, que ele coloca no plural, mas é porque tem Série A, Série B, Série D, Série C, então ele está ansioso, eu também estou, vamos ter muita coisa legal aí até o final do ano, espero que sem violência, né, João? Infelizmente, né, eu esqueci, né, a gente poderia ter colocado uma trilha tipo Gil Gomes, né, lembra aquele filme A Fúria? Sim, claro. Porque realmente hoje o Rádio Amantes no Ar foi muito polícia e menos rádio. Uma coisa que eu não consigo entender, Rodney, por que violência, briga entre pessoas de times de futebol diferente? Eu não consigo entender essa agressão estúpida que existe. Perdeu, velho. Aguarda a próxima. Claro. Sabe? Tem que pegar na rua, encher de porrada, dar tiro, sabe? Pra quê? Ignorância, porrada e bomba não vale a pena, né? Não vejo, sabe? Não consigo entender. Eu quero deixar uma boa notícia aqui. Hoje é aniversário de Luiz Fernando Malhoca. Luiz Fernando! Grande Malhoca! Grande Malhoca! Parabéns, Malhoca! Tudo de bom, sucesso pra você, querido.
Aqui tá me dizendo qual a idade que ele está completando. Se eu posso falar ou pode, 70, não é? Abraço, 70 e Fernando Malhoca, 70 anos, né? Do rádio. Um dia, quem sabe, a gente traz ele aqui para bater um papo. Opa, 70 anos, né? 71. 71. Mas ele tá bem, cara. Tá bem, ele tá bem. Adolescente, praticamente. Não, mestre. Gosto muito dele. Grande Luiz Fernando Malhoca. Grande Luiz Fernando. Nossa, grande figura. O que mais, Rodney? É isso, essas foram as notícias do rádio durante a semana, né? Então, hoje muita coisa pesada, muita coisa dura, mas vamos lá, né? Ô, Rodney, só para terminar então com outra coisa pesada, deixa eu falar uma coisa aqui que não se deve falar, né? Por uma questão ética, mas eu vou falar assim mesmo. Só voltando aí sobre o glorioso iluminado Neto, né? Lá da TV Bandeirantes. Eu acho um absurdo, Rodney. Então, tantos bons profissionais estão aí no mercado, às vezes em busca de uma chance, e a Band deixa um semi-analfabeto, né? Concede um espaço a esse semi-analfabeto. Para mim é um semi-analfabeto. Agora, eu acho que o Datena, a gente sabe que a Band hoje tem uma dependência muito grande do Datena. E o Neto é muito amigo do Datena, né? Então pode ser isso. Às vezes com medo de contrariar o Datena, a Band não toma aí alguma atitude, porque é impressionante o número de críticas que esse cidadão recebe aí diariamente. Eu já falei aqui, né? Embora o Grupo Bandeirantes, ele depende de muitos profissionais. Sim. Então, o Milton Neves é um deles, o Datena é outro, mas ao mesmo tempo em que o Grupo Bandeirantes é refém, ele é dependente, ele vira refém também dos profissionais. Eu não sei se é o caso, de repente. Eu sei que esse horário era apresentado pelo Datena, o Neto fazia alguma participação, mas eu não sei até que ponto o Datena tem influência nisso. Deve ter, mas... eu tenho cá com meus botões. O Neto é de uma imbecilidade, de uma grossura. É impressionante, viu, João? Eu não assisto, primeiro porque eu não gosto de futebol, segundo não, porque eu tenho horror. Ele apronta cada uma, ele ofende as pessoas, ele é deselegante, ele é grosseiro, é mal educado, não sei como sabe? É um imbecil. Não sei como não apanhou no estúdio ainda, juro. Pois mas sei lá, ridículo. Ridículo isso, mas é ridículo a atitude dele. Não, ele é ridículo, né? Exatamente. Eu acho como diria um grande narrador, isso é profundamente lamentável. Com certeza. Não tenha dúvida. O que mais, Rodney? É isso. Hoje muita coisa, números, polícia, coisas do rádio. Nossa, polícia, nada a ver, né, cara? Polícia. Endereço do blog? radioamantes.wordpress.com. Ô, João, eu vou precisar daquela ajuda lá, porque infelizmente a minha internet está me deixando na mão, viu? Sim. Eu já vi o SoundCloud aqui está me dizendo. Então eu vou terminar hoje, né? Falando, como eu brinquei falando que hoje o programa está policial, eu vou dizer uma frase aqui. Se você agir com dignidade, talvez você não consiga mudar o mundo, mas com certeza você será um canalha menos. É verdade. Sim, não tenha dúvida. É verdade. Verdade. Gil Gomes encerrava o programa dele assim, então. Gil Gomes. Gil Gomes. Bom dia. Rodney Brocanelli Liz Dias. Bom dia. Grande fim de semana, Rodney. Um abraço a todos. Tchau. Senhoras e senhores.